Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus estejam com todos vocês. E é com muita alegria que hoje vamos dar início ao nosso 9º dia da novena ao Sagrado Coração de Jesus. O nosso último dia dessa jornada de muitas bênçãos que foram derramadas, né? E quero desde já parabenizar você que foi fiel até o final dessa novena, mas também você que chegou no meio dessa jornada e também deu a sua parte, né? Que o coração de Jesus se alegra, né? E que nós possamos já desde já pedir a Deus Pai, em nome de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, que Ele envie o Espírito Santo sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo venha preparar o nosso coração para esse momento muito especial que vamos ter hoje. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Olá, irmãos, que bênção estarmos aqui, dando continuidade nessa linda jornada dessa novena. É com grande alegria que estamos aqui hoje unidos e teremos um grande amigo, o nosso pai espiritual, o Padre Delton, da comunidade Coração Fiel, também junto conosco, rezando esse 9º dia. É uma participação muito especial do que eu creio que a gente pode chamá-lo, né, de o grande apóstolo dos nossos dias, do Sagrado Coração de Jesus, né, nosso querido Padre Delton. Olá, Graças Padre. a Deus, amém. Obrigado, Roberto e Yumi. Que bom a gente celebrar esse momento juntos, nessa novena. Quero parabenizar vocês dois pela iniciativa, os fiéis oblatos do Japão, que junto com vocês deram esse suporte, e claro, todos que estão aí nos bastidores ajudando. Eu louvo o coração do Senhor por ter colocado essa inspiração, essa graça na vida de cada um. Tenho certeza que a novena já tem sido experiência de Deus. E hoje, no 9º dia, mais ainda, uma grande chuva de bênção, de graças sobre todos nós. Amém. Amém. Então, neste momento, nós vamos estar dando início ao nosso 9º dia da novena e vamos dar início, então, em nome da Santíssima Trindade. Isso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração preparatória. Ó coração de Jesus, fiel com aqueles que chamais ao vosso amor, quantas vezes, depois de ter prometido ser todo vosso, neguei-vos o meu amor. Reconheço a minha ingratidão e penitencio-me sinceramente. Inflamai meu pobre coração no fogo daquele amor em que o vosso está abrasado por mim. Ó Maria, Mãe do belo amor, ajudai-me a amar vosso Filho Jesus. Meditação. Ó coração de Jesus, penhor da vida eterna, assim como o coração humano é o motor da nossa vida física, também a caridade é o motor da nossa vida sobrenatural e eterna. Quem vive no amor não pode se condenar, porque o amor é a vida de todos os que são realmente filhos de Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Aleluia. Sagrado coração de meu Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á aberto. Eis que eu bato, procuro e peço.
E agora coloque a sua intenção. Queremos pedir por todos aqueles que no continente asiático precisam da intervenção de Deus. Queremos pedir pela paz no mundo. Queremos pedir pelo Papa Leão neste início de ministério petrino. E claro, pedimos pela família Coração Fiel, espalhada em tantos lugares do mundo, que foi escolhida pelo Senhor, pelo coração do Senhor, para continuar a dar honra e glória a Deus pelo coração de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, Confio e espero em vós. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, dignai-vos prodigalizar-nos os infinitos tesouros do amor. Nós vos rogamos que, rendendo-lhe o respeito de nossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Derramai a vossa misericórdia sobre a obra Coração Fiel. Abençoai o Santo Padre, o Papa. Abençoai nossos bispos. Abençoai o Padre Delton e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Amém. 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 É tão simples servir a Deus, não é? A gente pensa assim que é complicado as coisas. Não. Olha, servir a Deus não tem complicação. Se a gente oferece um pouco, como ele falou no Evangelho, pelo pouco ele confia muito mais e a graça vem, a graça se manifesta. Amém. E Padre Delton, eu gostaria de pedir ao Senhor, se o Senhor pudesse estar compartilhando conosco, né, com todos aqueles, né, que estão aí acompanhando, rezando conosco essa novena, né, que vemos assim que é o Sagrado Coração de Jesus que tem chegado a esses corações, a essas famílias, né, e nada melhor do que cada vez mais a gente se intimidar com essa espiritualidade, né, com essa maneira de buscar a Deus através do Sagrado Coração de Jesus, né? Se eu pudesse estar partilhando conosco essa espiritualidade da comunidade Coração Fiel, o Senhor como fundador, essa inspiração que brotou e floresceu, né, no coração do Senhor e tem florescido na vida de muitos aí por todo o mundo, né? É verdade, Roberto, por todo mundo. Eu fico até com o coração agradecido por ver isso. Você, a Yumi, que eu tive a graça de estar na casa de vocês, eu vi
a experiência familiar que vocês vivem. Eu sou testemunha de que aí na tua casa, Deus plantou uma semente tão linda, e eu pude ver que eu, como padre, como fundador da comunidade, apenas fui enviado para ajudar, para dar aquele empurrãozinho na fé, porque o iniciador de tudo é sempre Deus. Deus é a origem e o destino de tudo. E já na Sagrada Escritura, vemos os sinais do coração de Jesus. Quando ouvimos já no Antigo Testamento, por exemplo, Davi, que foi escolhido como homem segundo o coração de Deus. Depois, no Novo Testamento, encontramos vários momentos em que o coração de Deus se revela por meio de Jesus. E o momento, digamos, o ápice de tudo isso, quando na cruz o centurião perfura o peito de Jesus com a lança, e naquele momento o centurião, sendo pagão, se converte, porque do coração ferido do Senhor brota água e sangue, a misericórdia que resgata e transforma o pior criminoso no maior santo. E isso se revela, se repete nas várias inspirações que Deus deu ao longo dos anos pelos místicos da igreja. São vários místicos que puderam ver isso. Talvez o primeiro deles é o São João, o apóstolo do coração fiel, que reclinou a cabeça sobre o coração de Jesus. Depois, vemos ao longo da história outros santos, como Santa Gertrudes, na Alemanha, no século XIV, depois, 13 para 14. Depois, Margarida Maria Lacoque, no século XVII, na França. E depois, no século XIX, encontramos aí a Santa Faustina Kowalska. É como se Deus, ao longo dos séculos, fosse preparando tudo isso. E, claro, a Igreja Católica, em várias expressões, manifestou este amor ao coração de Jesus. A comunidade Coração Fiel não é a primeira, não é a única, não é a melhor, é apenas aquela que Deus escolheu para este tempo, para essa realidade que nós vivemos, aonde, a partir de 2005, no ano da morte de São João Paulo II, nosso inspirador principal, a comunidade surge com este grande chamariz, com essa grande missão de favorecer as pessoas, encontrar-se com Deus, Deus Pai, por meio do coração do Senhor, que é, digamos, o cartão de visitas da misericórdia. E isso tem acontecido ao longo desses 20 anos. Eu não esperava que acontecesse dessa forma, eu não queria ser fundador, nunca imaginei isso na minha vida. Quando o padre Jonas, o Monsenhor Jonas, de saudosa memória, futuro santo da igreja, se Deus quiser, quando ele falou para mim assim que Deus está fazendo com você o mesmo que ele fez comigo, eu até fiquei um pouco chateado com ele naquela hora, mas eu seguindo, sendo obediente àquilo que ele falava para mim numa conversa filial, a gente sempre conversou várias vezes, ele me ajudou muito, em muitas ocasiões, desde quando eu o conheci, quando eu ainda era seminarista em Roma. Então, eu acolhi aquele conselho. E olha só o que aconteceu, a comunidade Coração Fiel, com uma emissora de rádio, com a experiência de acompanhar jovens e casais. Quantas centenas de casais passaram pelas nossas experiências de oração e de formação, e isso depois extravasando do Brasil, a partir da Diocese de Uruaçu, a Arquidiocese de Goiânia, chegando a tantos lugares do mundo. E destes lugares do mundo, o primeiro, oficialmente fora do Brasil, foi o Japão. Hoje tem a presença da comunidade em Portugal, na Holanda, na Inglaterra, na Bélgica, mas a primeira centelha desse amor foi no Japão,
quando eu tinha um encontro aí no Japão que ia acontecer, o padre em questão não pôde ir, então ligaram para mim perguntando se eu poderia substituí-lo. Foi tão interessante que eu perguntei ao conselho da comunidade, o conselho da comunidade achou que seria vontade de Deus que eu fosse, e eu fui, isso já tem 10 anos isso aí. E quando eu cheguei no primeiro evento, eu achei o maior barato isso. Na frente da capela da igreja, onde aconteceria o retiro de oração, tinha o cartaz e a foto do padre que era para ter ido, e não a minha foto. E aí eu falei assim, obrigado, senhor, porque eu sou o seu santo estepe, que deu de estepe, né? Porque não foi iniciativa da comunidade, não foi iniciativa do Padre Delton. Eu vejo que foi a providência de Deus que encaixou, porque naquele período eu tinha disposição, depois o padre que na época morava em Roma não tinha conseguido visto, naquela época não tinha a facilidade de hoje, e eu no Brasil consegui o visto em menos de uma semana, porque eu conversei com o cônsul do Japão em Brasília, e de repente ficamos amigos, eu e o cônsul, e a coisa foi indo, e quando eu pensei que não, eu estava no Japão, né? sem nunca premeditar isso. E ali, falando do coração de Jesus, eu não fui para o Japão com a intenção de falar da comunidade, eu fui para substituir o padre, mas é claro que eu não consigo ser um padre fake. Ou eu sou. Onde eu vou, eu vou falar daquilo que toca o meu coração. Aquilo que toca o meu coração é o coração do Senhor. Ele me conquistou. Ele marcou minha vida desde a minha adolescência. Ele foi marcando a minha história sem que eu quisesse, sem que eu premeditasse. Nasceu a comunidade e nasceu o CD junto ao coração, nasceram várias iniciativas de evangelização. Então, chegando aí, falando do coração de Jesus, logo no final da missão, algumas pessoas pediram para ser acompanhadas. E eu falei, olha, assim como aconteceu no Brasil, eu também faço um desafio a vocês. Que tal oferecer 1 ano da sua vida ao Sagrado Coração de Jesus? Recordo que naquela ocasião, indo ao Japão, nós falamos sobre vários temas. Mas a Igreja Católica é cristocêntrica. Tudo flui para Cristo. Ele é o centro de tudo. Quando, na carta aos Filipenses, lemos que Deus, olhando a fidelidade, a obediência de Cristo, deu-lhe autoridade sobre todo nome, e todo joelho se dobra diante dele no céu, na terra e nos infernos. Então a igreja olha para Cristo como o fundamento de tudo. Então eu apresentei o coração de Cristo e falei, você não quer oferecer 1 ano da sua vida para o Senhor? E aí surgiram os primeiros, naquela época, os primeiros que decidiram fazer essa oferta ao Sagrado Coração de Jesus. E desde então, continuamos o processo. Eu penso que eu e a comunidade Coração Fiel somos atualmente, se não a única, uma das poucas iniciativas estrangeiras que anualmente acompanharam, rezaram, formaram, visitaram várias famílias no Japão, com a anuência dos bispos, porque em cada visita falamos com os bispos, pedimos a autorização, ou seja, não fomos aí como lobos solitários, não, como igreja, em todos os lugares, os párocos que nos acolheram, e aqui eu faço menção honrosa ao Padre Pedro, que deu grande apoio para a nossa comunidade, e outros padres, né, que eu poderia citar, são vários padres que nos acolheram, que deram acompanhamento também. O Padre Pedro, até hoje, é aquele que é o nosso, digamos, nosso amigo, porque eu me lembrava de vários que diziam assim, padre, queremos seguir o coração do Senhor, mas olha só, aqui no Japão é tão difícil, às vezes nós não dominamos ainda o idioma, o Nihongo não é tão fácil assim para nós, e precisamos de um padre que entenda
como falar em português. E aí eu sempre indicava o Padre Pedro, e alguns faziam viagens dispendiosas, que são distâncias longas, para ir até lá e confessar. Claro, repito, não foi só o Padre Pedro, tem outros padres, que eu não vou citar aqui a lista para não cometer o pecado de esquecer algum nome. Mas eu faço questão de dizer o Padre Pedro, porque ele, em várias ocasiões, nos ajudou nesse sentido. E acolhendo os O senhor ficou mais naquela região também, né, padre? Quando o senhor chegava, ficava ali. Logicamente, o senhor... Isso que mais apoiou foi o Dom Mário de Saitama. O Dom Mário deu grande apoio, até hoje, dá grande apoio para nós. Acima de Tóquio, né? Sim. Saitama. Isso. E aí, então, lá se tornou quase que o ponto de afluência para esses momentos de ajuda. Claro que visitei outros lugares e podemos evangelizar em várias outras dioceses, né, vários outros bispos que nos acolheram. Então, vejo que tudo isso é providência do Sagrado Coração de Jesus para tocar o coração de tantas pessoas e tantos testemunhos. Em vários lugares que eu fui, ao longo desses praticamente 10 anos, a comunidade Coração Fiel celebra 20 anos. Então, praticamente na metade do tempo de existência da comunidade até hoje, surgiu esse primeiro polo de irradiação do carisma Coração Fiel no continente asiático, no Japão. Repito, sem que eu tenha planejado nada. Foi tudo providência de Deus. E toda vez que eu vou, eu escuto testemunhos de milagres, de coisas que Deus, na sua infinita misericórdia, foi realizando no coração, no seio de famílias, de jovens, de pessoas que estavam... Eu me recordo, numa das missões, de uma pessoa que estava fora da igreja, e eu estava ali perto, a pessoa viu o padre, né, viu o sinal do padre, procurou falar comigo, nós conversamos em inglês naquela ocasião, e a pessoa disse assim: eu não sou católico, eu não sou de fé, não sou de religião, mas aquele homem ali pediu para eu falar com o senhor. Eu falei: que homem? Aquele que está lá fora. Quem? E ele me levou lá fora. Era uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. A pessoa chegou na imagem e, segundo ele, aquela imagem disse assim: procura aquele padre, fala com ele. Eu fiquei impressionado com isso, porque, repito, não era brasileiro, eu não tenho fluência em japonês. Sou capaz de rezar a missa em japonês, mas nada mais do que isso. E conversamos em inglês. Ele nunca me viu, não sabia nada. E de repente ele disse para mim, com todas as letras: aquele homem naquela imagem disse para eu falar com o senhor. E ele ficou o encontro inteiro, recebeu uma graça muito grande. Depois eu encaminhei para que ele fosse batizado, porque nem batizado ele era. Veja, então tudo isso são sinais que o coração do Senhor tem um desígnio apontado para o continente asiático. Não é por causa da Coração Fiel. Repito, nós não somos a primeira, nem a única, nem a melhor expressão do Sagrado Coração de Jesus. Somos uma expressão. Amém. Mas essa expressão tem uma presença já há 10 anos no continente asiático e com repercussão, com frutos e efeitos concretos na vida de muitas pessoas. E eu sou testemunha disso. Eu não posso negar isso. Se eu falar que isso não aconteceu, eu estaria traindo o coração do Senhor. Aconteceu sim. Então, hoje também, neste 9º dia da novena ao Sagrado Coração de Jesus, eu repito o apelo, eu repito a exortação e o chamado a você que está rezando, que rezou essa novena, ou que talvez caiu por acaso hoje, só hoje. Só hoje. Aqui, não é? Talvez o Senhor tenha algo reservado para você, para a sua vida. Então, não deixe passar essa oportunidade. Às vezes, um pequeno sim dado de coração
pode mudar o resto da existência. Assim como algumas vezes um pequeno não pode estragar, arruinar toda a nossa vida, hoje, pela graça do Sagrado Coração do Senhor, Ele está olhando para você, olhando nos teus olhos e dizendo: quem sabe não é para você esse chamado de oferecer a tua vida para o coração do Senhor. Um ano, começa por um ano, como eu falei para aqueles primeiros, né? Começa por um ano. E aí, cada ano foram se renovando, e até que chegou a vez do Roberto e a Yumi, né? Sim. Rodou, e chegou em você. Quando Chegou. fomos em missão em Hamamatsu, e foi muito linda aquela missão, com vários sinais, inclusive com irmãos que já não estão entre nós. Tantas lembranças boas, tantos momentos especiais, né, Padre? Que o coração de Jesus preparou para nós. Então, nada é por acaso, então louvamos a Deus por esta graça reservada para nós, que somos o alvo do amor do Sagrado Coração de Jesus. Amém. Olha, Padre, ouvindo esse testemunho do Senhor, né, essa experiência tão profunda que o Senhor teve com o Sagrado Coração de Jesus, a ponto dele transbordar o coração do Senhor e começar a ir para outros lugares, né? E a gente vê que através, como o Senhor falou, às vezes através de um sim, e foi realmente um testemunho, o Senhor é um testemunho vivo, né? Através de um sim do Senhor, se passaram 10 anos aí numa missão onde se passou em tantos corações aqui. E tem passado em tantos corações em outros países também, e tem ido. E uma coisa também que me tocou muito o coração, quando o Senhor começou a falar daqueles apóstolos, daqueles que deram um sim ali, e Jesus entrou no coração e falou, os grandes santos, né, que o Senhor tocou o nome de grandes santos, o último foi de Santa Margarida, né, Maria Alacoque, né? Faustina. E Santa Faustina, né? E a gente vê, Padre, que foram momentos, assim, o coração de Jesus, ele sempre está irradiando o amor infinitamente, né? E a gente vê que o amor de Jesus, ele é tão imenso que em momentos mais difíceis para os seus filhos, ele irradia mais ainda, né? Essa vontade de acolher a todos, de renovar a todos, de curar a todos, de livrar a todos, né? É muito imensa. E então reaviva em vários tempos, né? Reavivou, né, nesse tempo de Margarida, Santa Margarida, reavivou nesse tempo de Santa Faustina, e eu vejo, Padre, que reavivou agora nesse tempo onde nós aqui estamos vivendo no Japão, através, né, da vinda do Senhor para cá, e esse ano, através dessa novena, né, o Sagrado Coração de Jesus, ele vem reavivar novamente. Ele quer reavivar os corações, as famílias, né? Então, olha, tem sido assim um momento muito especial, né? Como o Senhor falou, de louvar e agradecer ao Sagrado Coração de Jesus. Que é esse amor mesmo que chegou até a nossa família também, né? Esse carisma que a gente vive hoje, que é o coração fiel, essa devoção ao Sagrado Coração. Jesus é que nos une formando essa grande família, né, Padre? Não tem distância, não tem fronteiras para esse grande amor, esse grande carinho um com o outro, né? Graças a Deus por isso. Nesses curto tempo desses dias, acho que foi anteontem e hoje também, pessoas diferentes que nós encontramos, né? Foi. Que testemunharam experiência com o Sagrado Coração de Jesus através do Senhor, do apóstolo do Padre Delton.
Deus, como nós vemos no Antigo Testamento, que Deus usou até a jumenta para falar com Balaão, né? Então, se Deus pode usar uma jumenta para falar com um profeta, então ele pode usar qualquer um, inclusive para Delta. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Olha, eu acho que vale a pena agora fazer uma oração. Sim. E eu quero pedir ao Senhor por cada um que acompanhou esse momento aqui conosco. Amém. De modo especial, vocês dois, viu, Roberto e Yumi, sua família, que eu conheço e rezo, uma história tão bonita, tantas lutas, né, de vocês. E através de vocês, todos os outros oblatos, os que estão perseverando até hoje, aqueles que foram oblatos, que hoje estão vivendo outras realidades, outras atividades, mas que permanecem fiéis ao Senhor, porque ninguém passa incólume, ninguém passa imune pelo raio da misericórdia que brota do coração do Senhor. Então, rezar por eles e oferecer neste 9º dia de novena uma bênção particular para essas famílias, para esses irmãos, para esses filhos. E quem sabe até para os novos filhos que virão, porque essa novena, no meu coração, ela é como se fosse uma grande semeadura. Estamos lançando as sementes, e essas sementes um dia brotarão, germinarão, para embelezar ainda mais o Japão, embelezar ainda mais a realidade da igreja nesta nação e neste continente, porque Jesus quer, ele escolheu cada uma para traçar na vida, na história de cada um, o melhor. Deus sempre tem o melhor, sempre o melhor. Querido Deus, Pai Santo, Pai de bondade, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas misericórdias de seu sacratíssimo coração, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José e dos nossos santos patronos, os mártires do Japão, São João Paulo II, peço, ó Deus, a graça de um novo batismo do teu Santo Espírito sobre cada um, cada uma, que ao longo destes dias puderam rezar esta novena. Senhor, completa agora a obra começada, por meio do chamado que o teu coração fez a cada filho e filha, para que surja nesta alma o desejo, a ânsia, a santidade que o Senhor mesmo quer que aconteça na alma de todos nós. E que a partir de agora, Senhor, pela potência da tua bênção, casa, família, trabalho, futuro, tudo esteja envolvido pelos raios da tua divina misericórdia. E mesmo aquele que se sente mais perdido, talvez o que se sente o menor, o maior pecador, que agora a tua graça o abrace, assim como o pai abraça o filho pródigo que volta para casa. E por meio desta bênção, o Senhor renove na tua vida o desejo, o chamado de permanecer com Ele. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Muito obrigado, Padre. Que bênção foi. Amém. Agradecemos muito, viu, Padre, pela sua participação, a caridade de estar aqui junto conosco e vem mesmo assim nos
alegrar e nos renovar com esse sim ao Sagrado Coração de Jesus. Ele que vem nos acolhendo, vem nos sustentando, esse amor junto com o coração fiel. Amém. E amanhã é a grande festa, né? Sim, Sagrado Coração de Jesus, com toda a igreja, né? E contamos com a presença do Senhor, com a participação do Senhor. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Amém. Tá. Até amanhã. Obrigado, Padre. Até amanhã. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Foi uma alegria muito grande hoje encerrarmos essa novena. E com a graça de Deus, amanhã é o grande dia. É o dia da festa do Sagrado Coração de Jesus. Esperamos vocês. Amém. Sim, muito obrigado por cada um de vocês, né, que caminharam conosco nessa jornada, né, dessa novena. Muito obrigado por vocês se unirem conosco nesse momento de oração, unindo em oração nos pedidos, né, na intercessão, mas também nessa união de evangelizar. Agradecemos de coração por todos aqueles, né, que têm se unido conosco nessa missão. E continuamos a pedir a generosidade de vocês, que vocês possam estar compartilhando esses vídeos, né? E sabemos que com o compartilhar, eles vão chegar em mais pessoas, em mais famílias, né? E mais corações que vão se encontrar com o Sagrado Coração de Jesus, com Deus, né? Que vocês possam se inscrever no canal Família Católica no Japão e seguir-nos nas redes sociais, né? E contamos com vocês amanhã para a grande festa. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Até amanhã. Até amanhã.